Olá, meu nome é João Vitor, eu faço parte da equipe Capivara e hoje eu vou ensinar como importar bibliotecas e começar o seu primeiro esquemático no Altium Designer. Com o Altium aberto, a primeira coisa que você pode fazer é configurar as preferências do programa. As mais importantes, na minha opinião, são elas estão em esquemático, geral e alterar as unidades para milímetros. E aqui também alterar o tamanho da folha do esquemático. Você pode colocar vários tamanhos de folha preferido, dependendo também do tamanho da placa que você vai fazer. Se você acha que vão ter muitos componentes e que vai tomar muito espaço, vários circuitos e tudo mais, você pode diminuir esse A para A3, que é aquela folha A3 que é um pouco maior do que a A4, enfim. Existem outras configurações que podem ser alteradas, mas elas não vêm muito ao caso neste momento. E mais para frente, quando você for se familiarizando com o software, você pode ir alterando ao longo do tempo. Para criar um novo projeto no Altium, é só vir aqui em Arquivo, Novo, Projeto. E aqui ele vai te perguntar o nome do projeto. Eu vou colocar aqui como teste. E aonde você quer salvar. Vou criar um projeto novo. Está criando. E temos aqui a nossa área de trabalho do projeto. Aí, com o botão direito, nós vamos em adicionar novo e esquemático. A gente precisa de ter um esquemático para o nosso projeto para adicionar os componentes dentro desse esquemático, os componentes que vamos utilizar para os circuitos. A gente vai ter que basicamente remontar o circuito no Altium para depois carregá-los para a PCB, para montar a PCB. Com o esquemático aberto, nós precisamos de adicionar componentes. Porém, como vamos adicionar esses componentes? Bom, existem bibliotecas no Altium que já possuem esses componentes prontos e desenhados junto com os pinos direitinho e o próprio modelo 3D. Então, eu vou ensinar agora como importar essas bibliotecas para o Altium. Existe essa biblioteca chamada Celestial, que possui uma vasta quantidade de componentes e ela é de código aberto e gratuita para utilizar. A gente pode ver aqui alguns exemplos, né, de componentes e desenhos 3D de placas e nós podemos importar essa biblioteca vindo aqui em início e clonar biblioteca e configurar o Altium. Eu já tenho aberto aqui e ele basicamente vai nos pedir para baixar o GitHub para desktop, que é esse programinha aqui, o GitHub Desktop. Você consegue baixar ele pesquisando GitHub Desktop. Primeiro link aqui, ó, instalar o GitHub Desktop. Aqui tem as plataformas permitidas, né? Mac e Windows. No meu caso, Windows. Então, vem aqui a página de download e só clicar aqui para baixar. Ele vai fazer o download, você segue os passos, tudo direitinho e você vai precisar criar uma conta também. Mas no próprio programa, se eu não me engano, ele já te dá a opção de criar uma conta. É bem tranquilo. Uma vez tendo a conta criada, você pode voltar nesse site e aí você clica aqui em clonar a biblioteca. Tem um botão aqui chamado Clone Now. É só clicar e ele vai aparecer isso. Aí ele vai aqui está falando que é a URL que ele vai clonar e que ele está perguntando para onde ele vai clonar. Se por algum acaso não aparecer essa opção ou você não quiser clicar naquela opção, é só no meu caso cancelar, mas eu vou mostrar outra opção para clonar. Vem em arquivo, clonar e aqui é só digitar isus /altium-library. E aí simplesmente escolher o local
para onde ele vai clonar, clicar em clone. Bom, ele não estava me permitindo clonar porque eu já havia clonado antes, eu já tinha feito esse procedimento antes e eu tinha arquivos naquela pasta. Ele precisa de ser em uma pasta vazia, sem nada, para ele conseguir clonar. Agora eu já apaguei e vou repetir o processo. Clone. E agora é só esperar. Ele vai demorar um pouco, porque ele tem que receber os arquivos e baixar tudo. E esse processo pode ser bastante demorado dependendo da sua internet. Então, quando terminar, eu volto aqui. Eu ainda estou baixando aqui, mas eu acabei de lembrar uma coisa. Você precisa fazer um download diretamente do site aqui. Então, nesse mesmo site, você vem aqui, clica em criar um login. Ele vai te jogar direto para essa página e aí você cria uma conta e registra, né? Eu vou fazer o meu login aqui, porque eu já tenho a minha conta. E aí você tem que seguir aqui, ó. Tá falando que tem que baixar um arquivo dblib. E aí você vem aqui, Altium Library, clica aqui e cria. Aí é só você vir clicar em baixar o dblib. Só clicar nesse verdinho. Ele vai terminar de baixar. E esse arquivo você vai ter que pôr na pasta em que está salvando o clone da biblioteca. Você tem que salvar naquela pasta. Então, aqui no meu caso, eu só viria aqui, mostrar na pasta, eu recorto o arquivo, vou para a pasta do GitHub, temos aqui onde está salvando, a pasta ainda está vazia porque ele ainda está fazendo download, mas é só colar. E aí, acabou. Está colado, é só esperar realmente terminar de baixar. Bom, o meu download finalizou, a gente vai clicar aqui em inicializar. E pronto, já temos baixado o repositório da biblioteca do Altium. Agora só temos que ir lá no Altium e aplicar essa biblioteca para o programa reconhecer. Bom, agora com o nosso Altium aberto, aquele documento de teste, nós podemos vir aqui em painéis, componentes, e aqui vocês não vão ter essas bibliotecas. Eu já tenho algumas instaladas, mas vocês vão ter apenas essas duas aqui. É só clicar aqui em operações, seleciona a primeira opção e aqui aparece todas as bibliotecas que vocês têm. Como pode ver, é só algumas coisas, não tem nada sobre a biblioteca Celestial. Então a gente vai vir aqui em instalar, aí vai selecionar aquela pasta do GitHub Altium Library que instalou. A gente seleciona aquele arquivo dblib que a gente baixou e colocou dentro da pasta, coloca abrir e espera. Ele vai carregar o arquivo, provavelmente ele vai demorar um pouquinho para carregar, é normal, é só esperar que ele vai carregar. E quando ele carregar, mantenha ativado, pode fechar, ele vai dar essa atualizada aqui e vocês vão ter toda a biblioteca do Celestial Altium Library, toda essa biblioteca. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, ó, capacitores de cerâmica SMT 0603. Ele demora um pouco para carregar, o programa fica um pouco travado, é normal. É a primeira vez que ele vai carregar cada biblioteca, ele demora realmente. E o que resta é esperar. Bom, agora terminou de carregar. Aqui a gente tem diversos modelos de capacitores, diversos modelos. E se a gente for aqui mais para frente, a gente tem as descrições. E nessas descrições geralmente vocês encontram as especificações dos capacitores ou de qualquer outro componente. No caso, capacitor de cerâmica 100 picofarad, 50 volts, C0G/NP0. E todos eles, claro, vão ser 0603. E aí vocês podem escolher qual vocês preferem. Para não ter que ficar passando por toda essa lista, vocês podem vir aqui e filtrar justamente por qual categoria vocês precisam. Ou
como também é uma grande lista, por exemplo, eu quero um capacitor de 0,1 microfarad, 0,1 U. E aí aparece ó, 0,1 microfarad. E aí vocês podem escolher o capacitor que vocês quiserem. Aqui embaixo aparece especificações do datasheet, né? E aqui o modelo que vai aparecer no esquemático, se você adicionar ele aqui, ó. Vamos esperar, ó, colocar, e aí se você colocar ele no esquemático, ele vai aparecer dessa forma. Aí você pode nomear ele, por exemplo, C1, capacitor 1. E aqui aparece o modelo 3D dele, de como ele vai ficar na PCB. É bom, isso aqui é muito importante de saber, porque às vezes você quer aquele capacitor eletrolítico redondinho, redondinho assim, é aquele que é cilíndrico, e aparece o modelo 3D daquele capacitor cilíndrico, né? Então é bem importante de ver isso daqui para você saber exatamente qual é o modelo que você vai estar adicionando à sua PCB. Finalizado o esquemático, né? Vamos supor que aqui terminei todo o meu circuito. Vocês podem vir aqui, clicar o botão direito, salvar. Ele vai te perguntar onde que você quer salvar. Eu vou salvar dentro daquela pasta teste. E pronto, já salvou o projeto. Se eu vir aqui, ó, teste, já tem aqui o arquivo PRJ-PCB e o arquivo de esquemático. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o salvamento, é sempre importante que você vá salvando a cada atualização ou tão frequente quanto você lembrar, porque se você perder o trabalho feito, eu pelo menos não sei algum jeito de recuperar. Então é importante ir salvando com frequência. Um outro software interessante e que já me serviu bastante foi esse Altium Library Loader. Ele tem nesse site aqui, Samaxsys, ou então Altium Component Search Engine, e ele é muito interessante porque você pode pesquisar qualquer chip aqui, por exemplo, DRV8301, que é o chip que eu pretendo utilizar nos circuitos. Aí ele pesquisa, ele te mostra todas as opções de DRV8301. E aí no meu caso, vamos supor, eu quero adicionar esse DCAR no meu circuito. Ele é um pouco travado mesmo, mas é normal. Vamos esperar carregar. Bom, carregou aqui a seleção, às vezes ele demora um pouco. E é só clicar em adicionar ao design. Ele vai processar o modelo, baixar para o seu Altium e vai adicionar ao seu esquemático automaticamente. É só aguardar. Bom, ele faz isso, gente, é normal. Ele está baixando todos os arquivos, né, do modelo e tal. E aqui ele te avisa, ó, olha no canto inferior esquerdo do seu esquemático e traga o componente para a posição que você deseja. Ele adiciona aqui, ó, e é só adicionar aonde você quiser do esquemático. Aí, se, por exemplo, você quiser ligar um fio entre o pino 56 e o capacitor, Ctrl W, seleciona fios, ESC cancela. Enfim, esse software você pode baixar ele desse site aqui. É só fazer uma conta, se registrar, né, e fazer o download. Quando você fizer o download, vou esperar o download terminar aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, baixou. E é só abrir esse Leia-me. Ele está ensinando como que instala. Você tem que abrir o arquivo .msi para instalar o Library Loader, a aplicação, e depois abrir ela no desktop. Bom, gente, então é isso. Agora, para fazer os designs e os circuitos, é só vir na biblioteca
que vocês instalaram, selecionar o componente que você quer, adicionar ao esquemático, passar os fios, etc. É bem simples, assim que você entende como funciona. E depois salvar. E pronto, tá salvo.